negócio do tempo, e teve até uma vez que o Douglas mandou uma coisa rara, foi uma das poucas vezes que ele me compartilhou comigo uma pregação específica, era tipo 12 minutos, eu tava viajando com a minha mãe. Isso não é comum, né? Não é comum. Mas isso foi um dia atípico que, do nada, eu tava com umas coisas meio perdidas na cabeça e, do nada, o meu computador abriu numa pregação de um pastor e eu falei, mano, deixa aí. Abriu é porque eu tenho que escutar. Foi do nada, foi muito do nada. Não... Legal. E aí eu falei, tá bom, deixa aí. Daí abriu sozinho, eu cliquei, escutei. E aí, eu escutando, eu senti que aquilo me tocou de uma forma que eu falei, mano, eu vou mandar isso pro Pedro. Eu mandei pra ele. E agora continua a história. E aí, foi muito massa que minha mãe tá morando em João Pessoa agora, e foi um momento que primeira vez que a gente se separou, assim, né? E foi os últimos momentos ali juntos, e a gente teve um insight muito, muito forte com Deus. E aí, O que é um insight? Um momento de reflexão da sua vida, eu diria, tipo, quase uma epifania a gente teve no momento. É uma imersão. Isso, é um momento que eu acredito que... Porque, por exemplo, eu já tive umas experiências que realmente, tipo, eu conversei com Deus, entendeu? Eu realmente tenho um relacionamento. Incrível, né? Eu tive uma. E eu fiquei com medo pra caraca. Com medo? Uau! Eu falei, que é isso? É um negócio que, tipo assim... Me deu medo. Mas depois, eu fui conversar com pessoas que me explicaram que era Deus. Que foda, né? É como se ele estivesse me abraçando. Mas eu fiquei com medo, porque eu senti alguém me tocar. E eu tava falando com ele. Só. Isso é muito louco. É muito doido. É uma das formas de sentir. Depois eu fiquei com medo. Ai, gente, muito Tem até um negócio de uma história que representa um pouco isso. Deixa eu terminar o negócio a gente teve esse site com Deus, e ele, nesse momento da pregação, ele fala que os nãos que a gente escuta é pra gente aprender o tempo de Deus, que não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Então, tipo, os nãos que a gente escuta, mesmo a gente fazendo às vezes... Por exemplo, eu também estudei uma época de cursinho pra MED. Eu fiquei 9 pontos pra passar no meu terceiro ano pra MED, na universidade lá de Ilhéus, da Bahia. Tipo, 9 pontos, mano, não é nem, tipo, quase nada, tá ligado? Tipo, só não era pra ser, mano. Deus é muito perfeito. É exatamente isso. Se eu tivesse estourado na época que eu tava com um empresário que não era bom. Gente, imagine o quanto que ele sofreu 15 anos ali. Que loucura, né? E são 15 anos, às vezes, que a sua carreira, tipo assim, podia crescer, mas ainda tava presa ali. Deus, ele é muito perfeito. Sabe o que faz. Faz certo por linhas tortas, né? Não, acho que nem linha torta, mano. Acho que é a linha que tem que ser. Então, eu também acho. Eu acho. É aquele negócio que a gente fala que eu sempre falo, que no final da vida a gente olha pra trás e é um desenho, e aí as partes ruins que a gente vive no momento que a gente não entende, no final é como se fosse... Ela vira boa, né? Ela é aquela curvinha que tem num desenho muito grande, específico, que é lindo, mas tem que ter aquela parte que é uma curvinha que é feia, entendeu? Tipo, pro grande processo, eu acredito nisso. E só contando uma analogia nessa história que você falou de Deus, eu fiz um curso lá na igreja e ele falava que Deus é como se fosse uma frequência de rádio. Você falou até que participou de uma entrevista, e a gente aqui na Rádio Federal, pra você ouvir a rádio, sei lá, atividade, 107.1, você tem que colocar na 107.1, senão você não sintonizar vai na mesma frequência, né? E é exatamente isso, sintonizar na mesma frequência. O que acontece é que a gente não se relaciona com Deus, a gente acha que é um negócio muito distante, então fica sempre vibrando em frequências diferentes. É verdade. E aí o negócio de você A comunicação não existe, né? Eu acho que pra vibrar na mesma frequência que Deus, não é você estar dentro de uma igreja Não. 24 horas, É você, por exemplo, tá agradecendo. Eu acho que tudo isso você tá... Acho que é a forma que você leva a sua vida. No carro, às vezes, depois de ter tido uma oportunidade incrível esse final de semana, que eu não posso... Tá fora. Não, tá fora. Mas, de novo, se você soubesse eu vou falar, eu cantei lá na festa junina do Neymar. Ah, só isso. Eu posso contar. É só isso. E aí, tipo assim, eu tava no carro, só isso. Aí eu tava, só isso. Deixa eu voltar. Aí eu tava aqui no carro, eu falei, cara... Não falei cara, né? Porque eu não falo com Deus, cara. Aí eu falei, obrigada, sabe? É tão gratificante isso. Uhum. E não nos grandes momentos, mas nas pequenas também. Pô, Deus, valeu por ter me livrado disso. Obrigada. Obrigada por comer. Obrigada pela família maravilhosa. Essas coisas, sabe? Uhum. Você tem que agradecer no pequeno, mas também no grande, mas também no pequeno, sabe? Uhum. A própria Bíblia fala, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Você tem que... Então, assim, poxa, eu almejo ser... Eu almejo alcançar mais do que o que eu tenho hoje, mas eu já sou grata pra caramba. Ou se você pegar, olhar assim pro passado e falar, obrigada. E é muito massa isso que você fala até de Deus, que as pessoas, geralmente, quando elas falam com Deus, elas não têm o costume de agradecer. Geralmente, quando as pessoas... Né? Exatamente só isso. Quando as pessoas falam com Deus, é mais pra pedir. Quando eu vou pedir pra Deus, eu peço desculpa.
falo, olha, Deus, desculpa Tô eu vir aqui de pedindo. novo pedir. Mas é porque eu preciso do Senhor, sabe? Senão não vai rolar sem o Sem Senhor. você não tá Não dando. vai rolar. Eu sempre falo assim, olha, Deus, primeiro eu peço perdão pelos meus pecados e logo em seguida eu já peço desculpa por estar mais uma vez Isso, pedindo pra ele. Uhum. Mas primeiramente sempre agradecer, né? Sim, não, É com isso. certeza. É a maior, É o maior de princípio. todas. Você não teve. A sua única experiência, assim, meio com a mediunidade, né? Vamos dizer. Foi essa? Foi essa que você Foi a sentiu? única. Só é porque eu mesmo eu tenho um monte. Nossa, sim. Gente, eu tive uma só. Você acha que... Por que será, hein? Tem uma galera tem um amigo meu que ele é da Umbanda e tudo, e ele fica falando pra mim, mano, você tem que ir lá e não sei o que, só que eu não vou não, eu não fico aflorando. Mas é tem porque eu já pessoas tive, que têm mais. eu passei por umas paradas, tipo, ele falou, mano, você tem um dom da visão, Eu você ficava consegue ver com as boy. coisas. Eu falei, não, mano, eu não quero ver mais nada não. Eu ficava com boy recente, inclusive, tô brincando, já falo saudade. Não, mas não é. Mas se Enfim, chamar... Tô brincando. Mas enfim, deixa eu contar a história. Opa! Enfim, ele tinha essas paradas. Ele tem essas paradas, entendeu? Uhum. Ruins e boas, assim. Não, E é aí já ruim, boa. disseram pra ele que ele tem esse lance da mediunidade, né? Sim. Não, quando- E pra não mentir, eu teve, tipo, minha segunda namorada, ela viveu uma parada comigo, assim, sinistra, e agora minha atual namorada, ela também viveu. Eu falei, mano, viu, eu não tô mentindo. Acontece umas coisas muito loucas na minha vida. Que, tipo, de eu ver gente, de coisa voar. Sim, ele eu falou, fico, tipo, que ele falou louco, que era né? tudo isso. Ele falou que tinha tudo isso. Uhum. E é assustador. Só que hoje eu não tenho mais medo. Isso acontece comigo desde criança. Meu pai falou, não, desde criança você fala Você sozinho. já acostumou, né? É Acostumei. isso. É uma questão de costume. Eu também olho e fico, acostumou. cara, Ele falou pra mim que acostumou. se acostuma. É. Mas deve ser sinistro. Não, é. No início eu já tive- eu já tive das umas primeiras vezes eu experiências morria de também. Eu medo. imagino. Você já teve Eu umas já tive, loucuras. justamente porque eu cresci sempre na igreja, e aí sempre tivemos experiências com Deus, e aí sempre tivemos umas visões do mundo espiritual também. Você falando que você teve só Foi. um contato assim, mas eu acredito muito que você tá sempre passando o evangelho em si. Toda vez que a pessoa fala que, por exemplo, quando ela tava querendo se suicidar e o seu show mudou de alguma forma, você tá levando o evangelho, porque isso é o Gente, amor. é isso. Aí eu sempre pensava assim, Acho que isso é uma experiência divina. que a gente precisa levar... Caraca, a gente tá falando de Deus, né? É, Coisa hoje boa. ele Que tá bênção. falando, né? Que bênção. Eu sempre falava... Sempre me falava que eu tinha que cantar pra Deus. Então eu pensava que cantar pra Deus era cantar a música evangélica. Uhum. Não, gente. É cantar com Deus no coração, Isso. independentemente do ritmo e da música que for. É isso. E através disso, trazer a verdade de Deus pra música, sacou? Invadir o coração da galera que tá lá. Isso é foda. Eu entendi que é isso. É. Isso. Pra mim é isso. Isso acho que isso até deixa com mais propósito do seu trabalho, né? Não é só, tipo, Total. de necessariamente fazer uma música, tipo, não é viver da música, é viver a música em si, né? Exatamente. Como é que tá nosso chat A aí? Emily, meu a querido? Emily também, a Que a Emily, gente leu o mandou. chat e esqueceu do chat. Geraldão é o cara. Ai, Cara aí. é. E Geraldão, sua presença tá sendo Tá, tô convidada aí pra licitado. você, É não? incrível. Não, a gente tem que fazer um com o Geraldão agora. Tem Eu que vou até convidar abrir ele. aqui também Música pra ao acompanhar vivo. com vocês. E cachaçinha. Eu tava quando a Ju abriu o Guilherme Santiago no Dallas, tempos atrás. Tô falando que eu abri, Isso Uhum. faz quanto tempo? foi no Dallas. Tem- É porque eu fui no show do Guilherme Santiago no Dallas 2 anos, não sei. Ai, Mas foi um show aberto pra todo mundo ou era aquele show, tipo... É porque eu fui num show específico que era, tipo, da Jovem Pan, que o Guilherme Santiago fez lá. E aí eu não Mas sei... foi no Dallas? Foi no Dallas. Em específico no Dallas. Foi por isso que eu falei,